Bom, vamos agora para custo de obra e incorporação. A parte da infraestrutura, né? Como é que a gente vai colocar todo o custo da infraestrutura do loteamento. Nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é colocar o custo do metro quadrado da área líquida loteável. Coloco aqui historicamente, o meu projeto nessa região já empreendi, eu devo gastar aqui em torno de R$ 75 o preço do metro quadrado da área líquida loteável. Automaticamente ele multiplica pela área líquida loteável e já te joga uma estimativa de custo de infraestrutura. Ah não, Cristiano, eu quero fazer uma coisa mais detalhada, um orçamento. Então você clica aqui, ó, escolhe orçamento, ele neutraliza o preço do metro quadrado da área líquida loteável e você vai falar item a item, topografia, roçagem, a tipologia, a quantidade, a unidade e o preço. Se você quiser botar mais linhas, você clica aqui, ó, mais linhas, ele vai descendo o sarrafo aqui, linha a linha. Ele demora um pouquinho mais porque ele tem uma estrutura gigante aqui embaixo. Quiser tirar a linha, então você vai colocando cada item de orçamento e depois ele vai gerando a soma da tua infraestrutura, beleza? Eu vou deixar aqui para título de mostrar a planilha mais rápido o custo da área líquida loteável. A planilha ela tem a possibilidade de você fasear a obra em 3 etapas, né? Onde você vai dizer quando começa cada curva, cada fase de obra, quanto tempo dura essa curva, e a segunda curva, a terceira curva em diante. Como é que eu uso isso? Aqui eu uso as curvas, eu vou determinar quanto eu vou usar de cada curva. Então, vamos supor que eu queira fazer um projeto apenas de uma curva, uma fase. Eu posso botar 100% do uso, eu vou fazer a distribuição das fases, né? Não, só vou usar uma fase. Aqui eu digo quando começo, aqui eu digo quanto dura essa curva, vamos supor que 30 meses. E eu tenho a possibilidade de botar manual. Se for manual, eu clico aqui em fluxo detalhado e ele vai gerar para mim, aqui para mim todo o detalhamento do fluxo, beleza? Como eu tenho a possibilidade também de chegar e fazer uma suavização da própria curva. Aqui está manual, né? Você vê que está dando até 25 meses ali, porque o cara já estava preenchido 25 meses. Se eu botar linear, ele preenche automaticamente, você vê que já fica tudo certinho. Então você diz quando começa, vamos supor, vou começar no tempo 5 em 28 meses. 28 meses. Se eu fizer uma escolha de preenchimento linear, ele já preenche tudo. Primeiro mês de obra no mês 5, ele vai até o 32. Se eu quiser fazer manual, boto aqui manual e você apaga, né, o que está aqui e vai desenhando a tua curva. Você pode começar com um percentual um pouco menor, vai aumentando o percentual de uso dos recursos e depois vai finalizando. Trabalhar ela de forma linear é até um pouco mais conservador, né, porque você já começa um percentual relativamente grande para o início da infraestrutura. Quero fechar o detalhamento? Clico aqui. O bacana é que você vê, quando eu começo, o tempo da curva, ele já me dá o gráfico aqui, então você já pode conferir sem nem precisar de abrir o fluxo detalhado. Mas o bacana aqui é que você também pode usar uma curva só suavizada. Como assim, Cristiano? Vamos supor que eu bote 30% da primeira curva, eu começo no mês 1 e eu vou demorar aqui 7 meses. Depois eu vou usar mais 30%. Vou botar ela linear, tá? Vou botar mais 30%. Essa aqui eu já começo no mês 8. Mais 7 meses. Você vê que eu usei 60%. Aqui eu já vou botar em 10 meses. E aqui eu uso o restante, os 40%. 40% eu começo no mês 8, no mês 18, ou seja, eu sempre vou vendo quando eu termino cada curva e já me orienta quando eu devo começar a outra. Se quiser intercalar, eu posso. Mas aqui eu estou fazendo uma curva única só, eu estou apenas suavizando o uso dela. Estou usando 60% em 17 meses e depois eu vou jogar 40% nos últimos 7 meses. Então eu começo no tempo 1, duro 7 meses, termino no 7º mês, aqui na fase 1.
Na fase 2, eu começo imediatamente depois da fase 1, no tempo 8, e ela dura 10 meses, eu uso mais 30% do orçamento, termino no mês 17, fiz um preenchimento linear. E na curva 3 eu estou dando a bomba lá, que vai me dar um pulmão para eu receber as entradas, mais parcela para poder fazer caixa. Eu começo imediatamente depois do segundo mês, mais 7 meses eu gero uma curva aqui de 24 meses. Ah, não, eu queria uma curva de 30, posso jogar 11 meses aqui, 13 meses aqui, eu fecho uma curva de 30. E aí você sai distribuindo como você quiser. O bacana é que aqui a gente vai podendo, você já vê, né, o início, o término e a duração de cada curva, já ficam os gráficos aqui bem distribuídos. Se você quiser ver cada fase, está aqui, você vai abrindo. Ou se você quiser ver o fluxo detalhado, né, o consolidado, ele já te mostra as curvas intercaladas, né, todas as curvas integradas. Você vê que aqui é uma curva única, eu apenas suavizei, mas elas poderiam ter meses entre elas poderiam ser utilizadas como faseamento mesmo. Você decide. Tá? Aqui eu estou optando por fazer uma suavização na própria curva, de 30 meses. Aqui eu tinha botado 24 meses, pronto. Aqui eu tenho a possibilidade de inflacionar só o custo da obra, só a inflação. É uma possibilidade, no momento de crise, onde a gente está tendo um problema sério na cadeia produtiva de insumos ligados à construção civil, isso é um dispositivo que você pode estressar o modelo matemático e entender as margens futuras se são muito impactadas. Para isso, basta você botar assim que quer usar e diz qual é a taxa de juros anual, qual a inflação anual. Ele calcula mensal e ele joga o fluxo, ele deixa de ser esse cara daqui, por exemplo, que seria 11 milhões, e passa a ser esse cara daqui. Beleza? Então, vamos colocar aqui, não, deixa não. Bom, vamos para o segundo macrotema, o segundo subtema do macrotema custo de obra e incorporação, que seria infra, premissas de outro custo. Bom, se eu quiser colocar barraco de obra separado, sempre me pediram isso, eu boto a verba aqui, e aqui eu vou colocar todo o desembolso. Toda vez que tiver um preenchimento de verba manual, você pode apagar, tipo, vamos supor que eu tiver 100 mil aqui, tipo em 10 parcelas, parcelado aqui, falta só mais uma, né? Não, agora foi demais. Ué, pronto, agora foi. Ah, não quero desse jeito não, Cristiano. Quero pagar. Você pode clicar aqui na borrachinha e ele já paga tudo, tá? E aí você desenha como é que você vai pagar esse custo. Ou se você não quiser utilizar ele, sem problema algum, basta você zerar ele aqui. Maravilha. Aqui eu tenho projetos, né? Como é que eu vou ter o projeto? Projeto, eu vou dizer reais por metro quadrado de área líquida loteável. Ele está desse jeito, você vai botar quantos reais para cada área líquida loteável é. Aqui eu estou botando R$1, e aqui eu digo como é que eu vou pagar. Eu dividi de forma uniforme, né? Você vê que eu dividi 1/3, ele me deu aqui 33,33% para cada mês. Eu poderia botar aqui também 100% no tempo 1, já comecei o projeto, sem problema algum. Tá? Eu estou aqui mexendo aleatoriamente, tá? Mostrando para vocês que vocês vão desenhar o fluxo de desembolso. Fecho aqui. Como eu também poderia utilizar percentual sobre VGV. Também poderia ser desse jeito. Percentual, então se for percentual, eu só vou pagar o cara quando lá para o mês o cara vai entrar no risco. Eu posso desenhar o fluxo de pagamento dele. Eu vou botar lá no mês 50, 50% aqui, vou botar 50% no mês 25. Enfim, você desenha o fluxo de pagamento, tá? Então, você define como é que vai ser a parceria do cara. Estou botando aqui 100% para estrechar o projeto, mas eu vou deixar verba ao invés de percentual. Taxa de administração de obra. Preste muita atenção. Isso aqui não é a taxa de gestão sua. Nem todo incorporador, nem todo loteador, a grande maioria dos que eu conheço, eles terceirizam a obra. Eles terceirizam a infraestrutura. Então, você tem duas formas de pagar a infra, você tem duas formas de pagar a obra. Ou você paga por preço fechado e você determina as medições, ou você pode pagar também pelo regime de obra por administração. Então, quem está fazendo vai te cobrar uma taxa sobre o custo e você vai pagando ele conforme o fluxo de desembolso da própria execução da obra. Você tem as duas formas aqui. Eu posso usar a verba e o cara vai me dizer, ou seja, o preço fechado dele. E aí eu digo quando eu começo a pagar, quantas parcelas, se eu quiser gerar um fluxo linear. E se eu não quiser gerar um fluxo linear, se eu quiser desenhar na mão mesmo, eu venho aqui e vou desenhar na mão. Né? Vou aqui botar como é que eu vou pagar o cara. Aqui ele já estava preparado, mas eu posso também gerar um fluxo linear, onde eu começo no tempo 1, por exemplo, e demoro 24 meses. O tempo de obra. Posso também. Tá? Como também, se eu escolher percentual sobre a obra, ele detona isso daqui e ele leva em consideração o fluxo da obra. Você vê até que o gráfico aqui ele segue o volume da obra lá. Né? Ele vai, de acordo com o que foi gasto do fluxo consolidado de obra projetada, ele vai colocando o percentual de remuneração do cara oriundo da taxa de administração de obra. E olha que bacana, você pode definir se ela vai incidir sobre todas as curvas ou uma curva específica. Como lá eu botei 3 fases de projeto, né? Eu botei 3 curvas de obra, deixa eu voltar aqui para você ver, fase 1, fase 2 e fase 3. Eu tenho 3 curvas, curva 1, curva 2 e curva 3. Né? Você já deve estar vendo aqui eu mexendo pelos menus. Né? Esse modelo, tanto eu posso vir aqui na casinha e o menu principal, como eu posso andar por elas com os menus suspensos, que fica bem mais rápido, né? Eu prefiro. Então, eu estou aqui em custo de obra, e aí eu estou no subtema já aqui, né? De taxa de administração. Então, observe que eu tenho a fase 1, fase 2 e fase 3. Eu posso dizer que não, só vou precisar desse trabalho na curva 1.
Você define a curva. Ah, não, quero na curva 1 e na curva 3. Ah, não, quero em todas as curvas. Você clica e você define. Né? Se não houver isso, se você for construtor e já tiver lá naquele custo projetado, você pode zerar aqui, tá bom? Seguro de obra, se houver, você pode colocar ou verba ou percentual. Ou percentual ou verba. E aí sempre ele vai cair no primeiro período de obra, fechado? Sempre. Que é como funciona o seguro de obra. Bom, mais uma vez, ao final de cada macrotema, a gente tem um fluxo consolidado do macrotema, onde a gente pode conferir tudo. Aqui eu tenho toda a parte de engenharia, de infraestrutura, onde eu tenho o início e a curva de desembolso da curva 1, da primeira fase de obra, da segunda e da terceira, que nesse caso elas estão todas interligadas, o que denota uma suavização, é uma curva única, né? Uma curva suavizada, mas que ela poderia também ser intercalada. Aqui está a estrutura de inflação, eu não coloquei, aí tem carteira de obra, projeto, então fica bem fácil de você conferir, se você quiser imprimir também, fica super fácil de imprimir. Ele já está configurado em paisagem para você já montar o teu BP, teu Business Plan. Vamos para o outro macrotema.